Fala galera, meu nome é Daniel, sou analista de investimentos da Capitalizo e hoje nós vamos falar sobre o grupo Guararapes, que é o controlador das lojas Riachuelo. Antes gostaríamos de pedir para quem gostar desse vídeo para dar um like, compartilhar com seus amigos e, se possível, se inscreva em nosso canal. Para quem não conhece a Capitalizo, é uma empresa de análise e recomendação em investimentos. Nós temos produtos voltados para títulos de renda fixa, fundos de investimento. Também temos o plano Invista em Ações, que utiliza análise fundamentalista para investimentos de longo prazo. O Carteiras Capitalizo, que engloba esses três planos em um só. Também temos o Full Trader, que utiliza análise técnica e gráfica para recomendação de investimentos em ações de curto prazo, como é o caso de Day Trade, Swing Trade e também Position Trade. E o Capitalizo Completo, que acaba englobando todos os planos em um só. Quem quiser conferir o nosso trabalho, basta chegar em conteúdos grátis, clicar em relatórios grátis. Você vai ter três opções. Clicando aqui então no relatório grátis do Banco Itaú, você precisará preencher seu nome e e-mail. Caso não tenha preenchido ainda o seu número celular e queira participar da nossa lista de transmissão do WhatsApp, basta colocar seu número aqui. Também tem aqui, se você possui algum tipo de investimento, tem algumas caixinhas para ser preenchidas. E basta chegar lá embaixo então e baixar relatório. Indo então aqui para a apresentação do grupo Guararapes. A empresa então foi fundada em 1956 em Recife, Pernambuco. 2 anos depois então passando para Natal, no Rio Grande do Norte, onde foi construída a sua primeira fábrica. Abriu capital na década de 70 e no final da década de 70, em 1979, adquiriu a Riachuelo e a Wallens, se tornando então controladora da Lojas Riachuelo desde o final da década de 70. É um dos maiores grupos empresariais de moda do Brasil, tendo como controladas as lojas Riachuelo, que são lojas de departamento de vestuário, e também a empresa possui 3 centros de distribuição localizados em Manaus, Guarulhos e Natal, localizados então no Nordeste, no Norte e no Sudeste do Brasil. A empresa também tem tem a Midway Financeira, que oferece produtos de crédito pessoal, saque fácil, seguros e também cartões, né? Ela emite cartões de private label e também cartões bandeirados. Tem também aqui no caso a Midway Mall, que é um shopping center em Natal, e a transportadora Casa Verde, que é responsável por boa parte das operações de logística do Grupo Guararapes. Pontos positivos então em relação aqui ao Grupo Guararapes. Primeiro ponto positivo, estrutura operacional verticalizada, né? Essa verticalização é moderada, não é totalmente verticalizada, até porque 35% da produção é direcionada, na verdade 35% das vendas da loja Riachuelo são de produção do Grupo Guararapes e 60% da logística feita até as lojas também é feita pelo grupo. Então, é uma empresa com uma estrutura operacional parcialmente verticalizada, o que não deixa de ser um ponto positivo. A empresa tem dentro da operação financeira mais ou menos 31 milhões de cartões emitidos e uma carteira de crédito em torno de 3,5 bilhões de reais, já descontado aqui a parte da carteira de crédito vencida há mais de 180 dias, sendo que 45% das vendas são feitas pelo private label, aqui pelo cartão emitido pela Midway Financeira, aqui as vendas feitas pelas lojas Riachuelo. Segundo ponto positivo, posicionamento e diversificação geográfica. A empresa está presente em todos os estados brasileiros, aumentou o número de lojas, aqui falando das lojas Riachuelo, aumentou o número de lojas de 302 unidades para 312 agora até dezembro de 2018, tem 142 lojas no Sudeste e 70 no Nordeste, sendo as duas principais regiões da empresa. Ela teve um crescimento sustentável ao longo dos últimos anos, embora o seu fluxo de caixa tenha ficado pressionado por questões relativas a investimento imobilizado e também variação no capital de giro. A alavancagem financeira adequada. A empresa teve um aumento na sua dívida líquida. A dívida líquida aumentou 27% em 2018, chegando então agora a 980 milhões. Ela tem uma dívida então de 2,1 bilhões de reais e um caixa de 1,2 bilhão de reais, formando aqui, esses números estão arredondados, formando uma dívida líquida de 980 milhões. Com EBITDA oferido em 12 meses, ela tem uma alavancagem financeira de 0,6
vezes aqui a divisão da dívida líquida pelo EBITDA. Então ela tem uma alavancagem financeira adequada, embora a sua estrutura de capital seja relativamente agressiva no que diz respeito ao percentual de dívida sobre o patrimônio líquido. Quarto ponto positivo, melhora nos indicadores operacionais, aqui já falando dos resultados de 2018, a empresa teve uma melhora na margem bruta de 5,2 ponto percentual, chegando a uma margem de 23,7%, uma margem que eu considero um diferencial aqui das operações da empresa. Ela teve um crescimento da receita em mesmas lojas de 9,6% e o destaque para o crescimento da receita na unidade financeira, na Midway financeira, de 25,7%, embora as perdas com créditos de liquidação duvidosa tenha saltado 38%, até porque a empresa aumentou aí o saldo em empréstimo pessoal e saque fácil, né? Inclusive a receita com essas duas modalidades cresceu quase 78% na passagem agora de 2018. O último ponto, a baixa taxa de juros contribui para uma melhora nas despesas financeiras da empresa e também contribui com o setor de uma forma geral, até porque a empresa está inserida em um segmento de consumo discricionário, então em um ambiente de consumo mais favorável, onde temos taxas reduzidas, se torna também aqui um ponto positivo, nesses dois sentidos, tanto no pagamento do custo da dívida e também favorecendo aqui um ambiente mais propício para o consumo, embora nós temos alguns pontos negativos nesse sentido, como a gente vai falar aqui mais embaixo. Então, pontos negativos, o desemprego ainda é muito elevado no Brasil e o endividamento das famílias também é muito elevado, nós temos um percentual de famílias endividadas ainda muito alto, o que são pontos negativos que acabam impactando o setor aqui, como eu falei, é um setor de consumo discricionário, não é como o caso de empresas que estão inseridas no consumo básico, como é o caso de hipermercados, e também empresas que estão inseridas no segmento farmacêutico. Obviamente, alimentos e remédios acabam sendo prioridades dentro do orçamento das famílias e depois vem, obviamente, produtos de consumo discricionário, como é o caso aqui do segmento têxtil. Fluxo de caixa pressionado na empresa, a gente vai ver agora nos próximos slides o porquê que o fluxo de caixa está pressionado, mesmo com o EBITDA crescendo e o lucro também crescendo. A empresa, como ela vem aumentando o seu número de lojas, inclusive investimento em realizando investimentos em remodelação, ela vem com aumento de estoques, ela vem também com investimento com aumento na conta de clientes a receber, ela vem aumentando a sua carteira de crédito e tudo isso acaba pressionando o fluxo de caixa. Também, além dessa questão do capital de giro, né, ela tem maior necessidade de investimento em giro e também tem maior necessidade de investimento em imobilizado, até porque ela vem aumentando a sua estrutura, aumentando o seu número de lojas. A gente vai ver isso nos slides mais à frente. Por último, ponto negativo, é uma empresa altamente... ela tem uma alta exposição à inadimplência, né? Ela tem aí o fornecimento de crédito para clientes, inclusive empréstimo pessoal e saque fácil são modalidades com alto índice de inadimplência, superando 9% na passagem agora em 2018. Então é uma empresa que conta com esse tipo de risco aqui, ela tem alta correlação com a macroeconomia, né, com a situação da economia e sofre com inadimplência, o que é um ponto negativo dentro do Grupo Guararapes, mais precisamente dentro das suas operações financeiras na Midway. A empresa então possui agora 312 lojas e 650, um pouco mais de 650 mil metros quadrados de área de vendas, conta com mais de 13 mil colaboradores, tem 3 centros de distribuição, como eu falei, em Manaus, Guarulhos e Natal. 45% das vendas de 2018 foi via Private Label, que é o cartão de emissão da própria empresa, da Riachuelo, no caso, os cartões Riachuelo. 26% das vendas de 2018 foram realizadas à vista. 31 milhões, então, de cartões emitidos, sendo 6 milhões de cartões bandeirados aqui, uma parceria com a Visa e a Mastercard. Valor de mercado, então, de 13 bilhões de reais, aqui o valor das ações negociadas em bolsa. Lembrando que a empresa não tem mais ações preferenciais, ela tem agora, então, somente ações ordinárias, que é aqui
a Guar 3 que nós estamos falando. Falando então aqui do que eu falei em relação ao consumo de caixa, a gente pode ver aqui no primeiro quadrinho em cima é a variação de capital de giro, a empresa aumentou a carteira de crédito, então aumentou as contas a receber de clientes, também aumentou aqui a questão dos estoques, aumentou em quase 190 milhões os estoques, tudo isso fez, mesmo com o EBITDA crescendo, a empresa ter uma menor geração de caixa operacional. A gente pode ver que passou de 2017 de 467 para 278, quase 279 agora em 2018. Então, esse fator aqui foi primordial para a queda na geração de caixa, mesmo a empresa tendo um EBITDA mais elevado. É sempre importante observar o quanto a empresa vem gerando caixa, então ela tem a sua geração de caixa pressionada por investimentos em capital de giro e também investimentos em imobilizado, até porque ela vem aumentando a sua estrutura, aumentando o seu número de lojas. Aqui então o imobilizado e o capital de giro impactando na geração de caixa, e a perspectiva é que os próximos anos esse quadro não se reverta, a empresa continue precisando procurar financiamento para aumentar a sua estrutura e também seu investimento em capital de giro. Aqui, outro ponto que é importante mencionar, ela teve um aumento no seu ciclo financeiro, que é o número de dias que demora entre o momento que ela paga as suas mercadorias e o momento que ela recebe o dinheiro de seus clientes, que está diretamente relacionado com os movimentos dentro do capital de giro. Então, o que ela tem aqui? Um aumento de permanência de estoques de 17,6%, passando de 118 dias para 139. Um aumento pequeno no número de dias que demora, em média, para receber os valores de clientes, chegando a 105 dias. E uma queda aqui, então, compensando parcialmente esses movimentos dentro do ativo. No passivo, então, ela passando de 85 dias para 78 dias, o pagamento de fornecedor. Na verdade, não compensa porque acaba, na verdade, sendo outro ponto negativo, na verdade, porque ele tem aqui um prazo menor para pagamento dos fornecedores. Ele demorava em média 85 dias, agora paga em 78 dias. Na verdade, não compensa a questão do aumento do prazo médio de estoques e nem o prazo médio de recebimento de clientes. A empresa também tem menor prazo para pagamento de fornecedores. Aqui estão fazendo o ciclo financeiro pular para 166 dias. Aqui o CAPEX, que foi o que a gente comentou ali em relação aos movimentos dentro das atividades de investimento. 90% dos investimentos do grupo estão voltados para as lojas Riachuelo, com destaque para remodelações de lojas e novas lojas, também aqui com investimentos em TI. E aqui está aquele ponto que eu mencionei, que é o investimento em intangível e imobilizado, consumindo mais de 300 milhões de reais no ano de 2018. Aqui, para finalizar, então, em relação aos resultados divulgados de 2018, a empresa teve um crescimento na receita líquida de 11,6%. Como a gente pode ver aqui embaixo, a receita dividida entre venda de mercadorias pelas lojas, né, Riachuelo. Aqui a operação financeira, com 2 bilhões de reais. Destaque, então, para as operações financeiras, com crescimento de 25,7% e o crescimento de 7% nas vendas de mercadorias em mesmas lojas, um crescimento de 9,6%. Um ponto a ser mencionado aqui é a queda na margem em mercadorias, principalmente pela maior participação de perfumaria e celular, até porque esses segmentos eles possuem margem mais espremidas, a margem caindo, mas a margem em geral tendo um ganho de 1,2 ponto percentual aqui, falando da margem bruta. Margem EBITDA com um ganho de 5,2 ponto percentual, chegando a 23,7%. Outro ponto positivo aqui, tendo ganhos de escala, até porque a receita líquida cresceu mais do que as despesas operacionais. As despesas operacionais cresceram um pouco mais de 8%, a receita no consolidado crescendo 11,6%. Um ponto que compensou parcialmente esse movimento é o crescimento nas perdas com créditos de liquidação duvidosa, um crescimento de 38% aqui falando dentro da parte da Midway financeira, mas de uma forma geral a empresa teve crescimento no EBITDA e um crescimento forte aqui no lucro líquido do exercício.
Mesmo com o crescimento no EBITDA e no lucro, a empresa teve um consumo de caixa, não teve um fluxo de caixa livre positivo, como eu já mencionei, por questões voltadas aqui para investimento em capital de giro e também investimento em intangível e imobilizado. Hoje nós temos recomendação de manutenção em carteira, nós temos ela dentro das nossas carteiras, dentro da Capitalizo, mas no momento a recomendação é somente para manutenção em carteira. Tá certo? Então, em relação ao grupo Guararapes é isso. Até o próximo vídeo e um abraço.